Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje o dia tá quente de notícias e vamos falar sobre a greve dos motoboys contra os aplicativos, o iPhone 12 que poderá chegar sem acessórios na caixa e até uma nova possibilidade de pandemia envolvendo a gripe suína. Quer saber mais sobre tudo isso? Então manda aquele like, fica aí até o final para ver tudo comigo. Nos últimos dias, o rumor de que a Apple pode não enviar fones de ouvido e adaptador de energia para carregamento no iPhone 12 ganhou força. No Twitter, mais um leaker, o Love to Dream, cita o movimento da empresa, mas reforça: a nova caixa da embalagem do iPhone ficou mais fina e requintada. Será que vale a pena? A informação publicada nesta quarta-feira cita que as novas regras devem valer também para o recém-lançado iPhone SE de segunda geração. Neste caso, a Apple poderia substituir a atual caixa do produto, que traz os acessórios. Retirar acessórios essenciais da caixa do produto seria algo bastante novo, até mesmo para a Apple. As justificativas encontradas até então envolvem o barateamento dos preços finais dos smartphones. Além disso, citam que todo mundo já possui um carregador e um par de fones, logo, a intenção é de reduzir a produção do que se tornará lixo eletrônico no futuro. Vale notar que no Brasil, além dos preços elevados dos produtos, os acessórios da Apple também podem pesar no bolso. Por exemplo, um carregador de 5 watts custa R$ 149,00, um carregador de 18 watts custa R$ 219,00 e o carregador de 30 watts com USB-C custa R$ 349,00. Já os fones de ouvido AirPods Lightning custam R$ 249,00. E aí, o que você achou dessa mudança? Comenta aí embaixo para a gente poder conversar mais sobre isso. Computador lento é bem ruim, né? E o estresse que ele causa pode ser ainda pior. Agora multiplique isso pelo número de funcionários de uma empresa. Mas como saber se está na hora da empresa investir em novas máquinas para os seus colaboradores? Um bom modo é calcular quanto tempo os computadores atuais passam em manutenção ou mesmo somente no carregamento dos softwares mais recentes. Também é bem importante comparar o custo que um equipamento desatualizado pode gerar com o valor que novos dispositivos podem trazer. Para saber mais sobre tudo isso e sobre os benefícios de ter um parque de máquinas atualizado, confira o Descomplique Intel, está aqui embaixo no link. Pesquisadores do Jet Propulsion Laboratory revelaram nos últimos dias uma informação que pode causar uma verdadeira revolução na comunidade científica mundial. Devido a um aquecimento intenso experienciado por Europa, satélite natural de Júpiter, oceanos se formaram sobre a espessa camada de gelo do corpo celeste, o que pode ter gerado condições ideais para a formação de vida. O cientista planetário Mohit Daswani liderou uma equipe que analisou dados coletados pela missão Galileu, lançada em 1989. A sonda estudou o planeta e suas luas por 8 anos e detectou a possibilidade da presença de vastas quantidades de água em estado líquido no satélite devido a um fenômeno chamado diferenciação. Por meio dele, quando são percebidas diferenças rotacionais entre objetos, descobre-se a densidade de cada um. Em entrevista ao Space, Daswani revelou que Europa tem aspectos necessários para ser considerada habitável. A equipe responsável pela descoberta encontrou evidências de que o Oceano de Europa surgiu através da quebra de minerais contendo água que se encontravam em seu interior. Isso acabou gerando o aspecto de camadas semelhantes às de uma cebola. E qual seria a fonte desse calor? A queda de radiação dentro da Lua, um fenômeno chamado dissipação da energia das marés, causado pela interação com Júpiter e outros satélites próximos a ela. O mesmo ocorreu com a Terra e Marte, e a Europa é grande o suficiente para ter passado por o mesmo processo. É preciso ressaltar, entretanto, que não existe uma ligação exata entre a diferenciação e o fato de um corpo celeste ser habitável. Ainda assim, o cientista explicou que essa quebra de minerais originada do calor não é específica do local analisado. A parte mais importante da pesquisa é que, a partir dessa constatação, será mais fácil descobrir que outros mundos podem conter oceanos escondidos. Nessa terça-feira, a região sul do Brasil entrou em estado de alerta por conta de um fenômeno chamado ciclone bomba. Destelhamentos e quedas de árvores já faziam parte da previsão, e moradores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão usando as redes sociais para registrar a destruição causada pelo ciclone extratropical intenso. O apelido bomba é derivado da rapidez com que tudo acontece. O fenômeno, que deve se estender até hoje, acontece quando uma frente fria se associa a uma queda repentina na pressão atmosférica. Como nós pudemos notar, na noite passada tivemos ventos muito fortes nas regiões de Rio Grande, Cassino, Capilha, Santa Vitória do Palmar, Chuí e São José do Norte. Ao longo da quarta-feira, os ventos e a chuva devem dar lugar a um frio intenso. Outro resultado deste ciclone de formação rápida é a agitação do mar.
A Marinha emitiu um alerta de possibilidade de ressaca com ondas entre 3 e 4 metros de altura no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 1º de julho, entregadores realizam paralisação nacional de atividades em aplicativos como iFood, Uber Eats, Rappi, James e Log em protesto contra as más condições de trabalho e a falta de suporte para executar a função. Nas redes sociais, o movimento Break dos Apps pede apoio da população para que não realize pedidos nessas plataformas durante todo o dia. As manifestações devem acontecer em vários estados do Brasil e ganham força dado o atual momento de pandemia, já que a categoria tem sido considerada essencial. O ato é uma maneira de atrair a atenção dos aplicativos para os problemas no modelo de trabalho. Considerados parceiros por elas, os entregadores reclamam da falta de condições básicas, como banheiro, local para descansar e até mesmo falta de comida ou de tempo e espaço físico para realizar as refeições. A categoria aponta que já lidava com a falta de assistência e direitos básicos antes da pandemia da Covid-19, correndo diariamente risco de contrair a doença. O movimento visa atrair mudanças importantes para o setor. Motoboys e ciclistas reivindicam segurança, alimentação, taxas justas de entrega, licença remunerada em caso de acidente e o fim da pontuação e dos bloqueios indevidos nas plataformas. Uma nova cepa do vírus da gripe suína descoberta na China, intitulada G4, pode ser a causa de uma futura pandemia devido à facilidade para se espalhar entre os humanos. O alerta foi dado em um estudo publicado ontem na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Pesquisadores da Universidade Agrícola da China analisaram 30 mil amostras nasais de porcos de matadouros de 10 províncias do país, além de outras 1.000 existentes no hospital veterinário da instituição, coletadas entre 2011 e 2018. Eles descobriram 179 vírus da gripe suína, a maioria da cepa G4, que apresentou aumento acentuado desde 2016, tornando-se o genótipo predominante entre a população suína. O vírus G4 contém material genético de 3 linhagens do influenza, sendo uma delas a cepa H1N1, responsável pela pandemia de 2009. As outras são uma encontrada em aves asiáticas e europeias e uma variante norte-americana da H1N1, com genes de influenza aviário, suíno e humano. De acordo com cientistas, a nova cepa apresenta todas as características essenciais de ser altamente adaptada para infectar seres humanos, exigindo uma vigilância bem atenta. É importante lembrar que a China tem população de 500 milhões de porcos. Até esse momento, foram identificados 5 casos de doenças relacionadas a esse tipo específico de vírus, sendo 2 em criadores de porcos. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 1º de julho de 1979, o primeiro Sony Walkman, o TPS-L2, foi à venda no Japão. Ele estaria à venda nos Estados Unidos cerca de um ano depois. Ao permitir que os proprietários levem suas músicas pessoais com eles, o Walkman e seus fones de ouvido icônicos introduziram uma revolução nos hábitos auditivos e na cultura popular em geral. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.